Companheiros, boa noite. Nós vamos elevar o nosso pensamento em agradecimento pela oportunidade do estudo da noite de hoje. Eu sou Humberto Portugal, sou de Petrópolis, estado do Rio de Janeiro. Fui colega de Luiz Augusto no CERJ durante um período em que estivemos na frente da nossa federativa e fui convidado para fazer essa palestra. Com muito prazer aqui estou, esperando corresponder à confiança de todos. Então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, o nosso amigo, pedindo que Ele nos abençoe nesta noite, neste dia, com força, com coragem, com esperança, para que tudo o que ocorra em nossa vida seja conforme a sua vontade maior. Pedimos, Senhor, pelos nossos lares, pelos nossos entes queridos, por aqueles que pertencem à nossa história, tanto desta e de outras encarnações, a fim de que possamos, Senhor, estar diante de Ti com a consciência tranquila do dever cumprido. Possamos, Senhor, nesse momento de pandemia, de dificuldade, termos essa confiança, essa esperança, essa certeza, com calma, de que tudo vai passar e que o futuro melhor chegará. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Então, o nosso assunto da noite de hoje, o nosso amigo Luiz Augusto pediu para que nós analisássemos um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 20, que cuida dos trabalhadores da última hora. E nós escolhemos, o capítulo é muito grande, mas ele é muito bonito, ele tem muitos ensinamentos interessantes, e eu gostaria de dividir com vocês um trecho que é a Missão dos Espíritas. É um trecho muito interessante, que é uma instrução dos Espíritos, dado pelos Espíritos que codificaram a doutrina, que ajudaram Kardec nessa codificação. Então, eu vou lendo e vou conversando acerca dessa mensagem que é tão linda, tão significativa. Missão dos Espíritas. Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Então os Espíritos nos alertam. Vocês já não ouvem isso em 1857, 1860, né? A partir do Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro que nós estamos analisando, 1862. Já nessa época, há mais de 100 anos atrás, há quase 150 anos atrás, em que os Espíritos nos diziam: você já não ouve o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades humanas? Então ele nos convida a raciocinar, dizendo o seguinte: bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores, ides pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido bem ou mal suas missões e suportado suas provas terrestres. Então, estamos observando como os espíritos nos alertam, né? Que há uma missão, há uma tarefa a ser levada adiante, que é a de divulgar a reencarnação, os princípios da doutrina espírita. Nós vamos lembrar rapidamente que são, além dos 5, há mais, mas principalmente esses 5. Primeiro é a existência de Deus, que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. O segundo é a imortalidade da alma, é o princípio do qual derivam praticamente todos os demais. E é o chave, é básico, né?
Ele é comum a todas as religiões. Todas as religiões acreditam que a morte não é o fim. As doutrinas materialistas, sim, mas as doutrinas espiritualistas, elas acreditam que a vida continua. O terceiro princípio é a reencarnação, é a volta à vida material através do nascimento em nova existência. O quarto princípio é a pluralidade dos mundos habitados, né? Que é a vida em outros planetas. E o quinto princípio é o da mediunidade. Esses espíritos que sobrevivem à morte, né? Não existe a morte, eles podem se comunicar com o mundo material através da mediunidade, que é o sexto sentido. Então, essa comunicação, esse correio entre os dois mundos é que se chama mediunidade. E aí, para estudar, há uma série de assuntos a serem trazidos, livros a serem pesquisados. Então, a gente não sente que já está no momento dessas coisas serem trazidas. Essas sacudidas que o mundo leva, e estamos levando uma agora muito intensa, é exatamente para que essas coisas venham à tona, esses sentimentos venham à tona. Esses princípios da doutrina, eles se tornarão crença comum até aos outros religiosos. Porque não é ou, é e, né? O Espiritismo e as outras religiões, porque cada qual pensa de uma maneira, sente de uma maneira. Então continuam os Espíritos nos alertando. Não vos assusteis, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus. Ide pregai a palavra divina, é chegada a hora em que deveis sacrificar à sua propagação os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Então, não nos assustemos, né? As línguas de fogo estão sobre as nossas cabeças, nos ajudando, nos encaminhando, fortalecendo-nos, e impedindo que as nossas imperfeições coloquem obstáculo nesse serviço, nesse trabalho, né? Ide pregai a palavra divina, não só pela palavra que sai da nossa boca, mas através dos exemplos que passam através de nossas mãos, do nosso corpo físico, passando para o nosso próximo, o modelo a ser seguido. O modelo é Jesus, mas à medida que nos aproximamos da verdade, passamos a ser modelos para aqueles que estão conosco caminhando. Continua a mensagem: ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Que bom, que bom. Embora nesse momento nós temos a influenciação negativa muito grande de vários pontos, principalmente a nossa sombra, né? Eles nos falam que convosco estão os espíritos elevados. Os espíritos elevados estão conosco, tentando acertar, tentando trazer para nós o caminho certo, correto para ser vivido. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz os exorta constantemente, incessantemente, à abnegação. Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas, bem o sei. Mas não importa, faz-se mister, regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear. Porquanto ele não frutificará e não produzirá, senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Então, olha o convite, ide e pregai. Pregai, como nós dissemos, não através simplesmente das palavras, mas através dos atos. Porque espíritos elevados estão conosco. Porque é chegado o tempo. Os chamados estão sendo convidados. É a separação do joio do trigo. A gente vê isso constantemente na sociedade. Aqueles que são joio, que são a semente ruim, e os que são o trigo, que são a verdadeira semente positiva, né, que servem de alimento realmente, que tiram a fome. Então é nesse momento que é feita essa dissociação,
essa separação é fundamental, né? Porque esses espíritos nos exortam incessantemente à abnegação. Abnegar-se é colocar à disposição sem condições. Pregareis o desinteresse aos avaros, né? Enquanto que hoje o mundo ainda corre atrás dos poderes, do dinheiro, do poder de ter poder, né? Então a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos. Você imagina a época de Kardec, em 1860, como eram os lares, né? A mulher sempre foi submissa ou submetida. Você imagina em 1860, para trás, quanto sofrimento, né? Então nós vamos pregar aos tiranos domésticos para que deixem de sê-lo. Palavras perdidas, bem eu sei, muitas vezes perdidas. Mas não importa, faz-se mister, regueis com os vossos suores. O importante é regar. Porque uma hora a semente que caiu na terra, uma hora ela vai brotar. Mais cedo ou mais tarde. Porque o agricultor divino não somos nós. Nós somos simplesmente um carregador de sementes. Quem faz a semente germinar não somos nós. É a providência divina. Na hora certa. A gente acha que uma pessoa não tem jeito. Ele não tem jeito, esse aí é errado, não tem jeito, essa pessoa não vai dar em nada. E a gente se surpreende. De repente as coisas ultrapassam aquilo que a gente poderia pensar que fosse o suportável, e a pessoa tem uma postura diferente. Vamos lembrar de Paulo de Tarso, vamos lembrar na revista, no livro, né? Especificamente, Paulo Estevão, onde Paulo, embora perseguidor dos cristãos, se transforma num exemplo de cristianismo. Talvez o apóstolo, que embora não tenha conhecido pessoalmente Jesus, mas o apóstolo mais trabalhador pela mensagem do Cristo, que divulgou em toda a Ásia Menor, em toda aquela região ali, no Império Romano, onde o Império Romano dominava, onde a águia romana tremulava a bandeira, né? Nos mastros dos navios e dos fortes. Foi Paulo quem divulgou. Divulgou com seu sacrifício, com seu sangue, com suor, com suas lágrimas, intensamente vertidas, não é? Então ele fala, palavras perdidas eu sei, mas não importa, faz-se mister, regueis com os vossos suores o terreno por onde tendes de semear. Então semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá, senão sobre os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas. Quem é que vai dar esses golpes da charrua evangélica? É a providência divina. Os flagelos destruidores que de vez em quando nos visitam, sejam eles pelos terremotos, pelos maremotos, pelos tremores, pelas grandes cataclismos, pelos furacões, pelas epidemias, pelas pandemias, como nós já vivemos várias, e estamos vivendo uma intensa, que está colocando a humanidade de joelhos. São momentos de reflexão. Para muitos está sendo um momento de tomada de decisão. Muita gente diz, eu sou um hoje, diferente daquele que era. Não sou mais aquele homem velho, aquela pessoa. A minha cabeça mudou. Os meus desejos, as minhas ideias, aquilo com que eu me ligava mudou. O meu foco de vida mudou. E isso é muito interessante, não é? Então continuam os Espíritos dizendo, ide e pregai. Ó todos vós, homens de boa fé, conscientes da vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito, embora a gente tenha conhecimento disso aí, que a gente é muito pequeno, nós somos muito pequenos. Lançai-vos em cruzada, uni-vos, né?
Uma cruzada, não existe uma cruzada de um homem só. A cruzada é de um exército. Então, lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Então, é importante lutar contra a injustiça e a iniquidade das coisas erradas que se fazem, os comprometimentos negativos em que as pessoas se utilizam, a viciação, né? Os erros morais em que as pessoas caem. Então, vamos nos lançar em cruzada. Vamos ser diferentes. Não vamos ser o mesmo homem velho de todos os tempos, que já estamos cansados disso. A nossa história se perde. A nossa história se perde junto com a história da humanidade. Nós, hoje, somos criaturas que estamos revivendo um passado. E de vez em quando o passado vem até nós, um passado não muito bom, cheio de amarguras, de ansiedade, de depressões, de temores. Ele vem do passado. Isso vem do passado. Né? E é exatamente esse homem que, embora tenha todas essas qualidades negativas ainda, que habita um mundo de expiação e provas por merecimento, que é o mundo que a gente fez por merecer e que estamos construindo e muitas vezes destruindo, e que estão disseminados pelo infinito em outros e outros mundos, né? Como sabemos, em outras e outras cidades espirituais, localidades espirituais. Ele diz, então, lançai-vos em cruzada contra a injustiça e o erro, a iniquidade. Ah, mas todo mundo faz. Eu não faço. Todo mundo aceita suborno, mas eu não aceito. Ah, mas é uma bebidinha, não faz mal. Eu não tomo. Ah, mas isso ou aquilo, uma queda moral, né? Qualquer um pode fazer, mas o fulano faz, né? Tanta gente faz, é comum fazer, mas eu não faço. Não é isso? Então, lançar-nos em cruzada, em quantidade com aqueles companheiros nossos que pensam como nós. Vamos nos unir a quem nos ajude a crescer, não aos que diminuem. O momento agora é de crescimento, não de diminuição. Não é? Mudar de amizade. A gente observa que aquela amizade não é boa. Se o nosso filho está com uma amizade com alguma pessoa que não seja boa, não é? Vamos estimulá-lo a puxar para que ele procure uma amizade melhor. E do mesmo modo nós, né? Não vamos nos envolver em coisas negativas, em pensamentos negativos, em ideias destrutivas, ideias de vingança. Vamos limpar isso do nosso coração, vamos caminhar para frente. Vamos olhar o horizonte que vem por aí, nos convidando a transformações, porque a gente ouve o ribombar do trovão, muito próximo da transformação. Está chegando a hora. Quanto tempo vai levar? Se alguns anos, se algumas semanas, se alguns meses, se alguns séculos? A gente não sabe. Algumas décadas? A gente não sabe. Porque não está na nossa mão essa transformação. Você vê em Kardec em 1860. Já se anunciava que estava começando essa mudança, essa transformação. E ela hoje está tomando um vulto muito grande. Ah, mas será que chegou? Será que ano que vem a gente já está vivendo um mundo de regeneração? Não sei. Acredito que não. Nós temos um tempo para ser trabalhado. Uma encarnação é muito pouca. Uma encarnação de 60, 70, 80 anos é muito pouca. As pessoas vivem esse tempo e não se modificam, não se transformam. A pessoa é o mesmo homem velho de sempre. É aquele velho que foi aquela criança. Aquele adolescente complicado é ele. O idoso que é o mesmo homem, né? Então essa mudança, essa transformação é lenta, é paulatina, é devagar, passo a passo, milímetro a milímetro, passinho de formiga, não é de elefante, é de formiga. São passinhos pequenos que a gente dá, mas dá, não adianta, porque o progresso é inexorável. Ele nos empurra, ele vai. O aguilhão da dor vem e nos empurra para frente. Não quer caminhar, a gente pode até um certo ponto obstar, fazer uma obstrução ao progresso. Mas chega uma hora que o progresso vem e arrebenta as comportas e leva a gente para frente. Não é isso? Então,
lançai-vos em cruzada contra esses defeitos, e de proscrever esse culto do bezerro de ouro, que cada dia mais se alastra. E de Deus vos guia, homens simples e ignorantes. Vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. É muito bonita essa mensagem. Quando ele nos fala, né, para proscrever, para a gente tirar de nós o culto do bezerro de ouro. O que é o culto do bezerro de ouro? É o culto do prazer, do dinheiro, das facilidades, né, da comodidade excessiva. A gente luta para ter comodidade e a vida passa. Né? Muita gente falaria assim: eu gostaria muito de ser útil, mas eu agora sou jovem, eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho que estudar, fazer faculdade, ter um emprego e tal. Aí ele vai, estuda, tem um emprego, começa a tocar a sua vida. Aí vem o convite para ele voltar ao trabalho do bem. Mas aí ele diz: mas agora eu não posso, porque eu tenho minha esposa para cuidar. Tenho um filhinho começando agora, né? Eu tenho que cuidar meus primeiros trabalhos na empresa que eu trabalho, no meu trabalho, naquilo que eu produzo, profissional liberal, né? Ou empregado, seja lá como for. Preciso dedicar minha vida, porque eu estou começando agora. Né? Preciso comprar minha casa, preciso ter meu carro, preciso isso, preciso, né? O culto do bezerro de ouro vai chegando. E a gente deixa e o convite passa. Mais à frente, volta o convite. Aí fala: agora eu não tenho mais força. Agora estou cheio de reumatismo, estou muito esquecido, estou com muita dor de cabeça, tenho uma dor no estômago, a próstata está atrapalhando, né? Aí você é a mulher: tive um cisto de seio, um nódulo no seio, estou tratando. Agora tenho um problema tenho que cuidar da minha saúde, porque estou precisando, estou com pressão alta, não durmo direito, estou com insônia, então preciso fazer tratamentos, e isso me faz ficar meio tonto durante o dia, não sei o quê. E a oportunidade do trabalho passa, vai embora. E aí vem a morte, inexorável, né? A senhora morte. Ela bate na porta com aquela a sua foice característica, né? Que é pintada nas figuras, né? E convida a pessoa para levar embora. Aí fala: vem, minha filha. Aí fala: mas eu não fiz ainda aquilo que eu queria fazer, deixa eu ficar mais um pouquinho. Não, você já perdeu a oportunidade. Você não fez quando criança, quando jovem, quando adulto, como idoso, agora não vai fazer mais. Seu tempo acabou, seu tempo expirou, a sua ampulheta chegou ao final. Pode vir comigo que o seu tempo expirou. Então, é essa a grande realidade da nossa vida, né? Muitos de nós estamos atravessando esse momento. A gente vai sempre empurrando para depois. Mas agora eu não posso. Mais para frente. Quando eu me aposentar. E a vida vai caminhando. Né? Então, homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Porque a verdade, ela tem força. A verdade tem muita força. A verdade é falar bem, é falar bonito, falar combinado, né? Os verbos muito bem pronunciados, a dicção perfeita, né? A balinha de hortelã na boca para dar um hálito perfumado. É o que fala, né? Porque as suas línguas se soltarão e falarão como nenhum orador fala, porque inspirados pelos bons espíritos. Ide pregai que as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho? Somente lobos caem em armadilhas para lobos, porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. Ide pregai, porque as pessoas estão sedentas de ouvir isso. E a proteção divina estará conosco, nos ajudando sempre a tornar-nos melhores e trazermos os ensinamentos necessários àqueles que não têm. É como num deserto, você tem a sua água, você trouxe a sua botija de água,
e você vê as pessoas morrendo pelo caminho sem água. Então é essa água que dessedenta e essa água que não dá mais sede. Nunca mais terá sede. E de homens que grandes diante de Deus, mais ditosos do que Tomé, credes sem fazeres questões de ver e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo quando não tenhais conseguido obtê-los por vós mesmos. E o Espírito de Deus vos conduz. Marcha, pois, avante, falange imponente pela tua fé. Diante de ti, os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão, como a bruma da manhã aos primeiros raios do sol nascente. Essa mensagem é muito significativa, é muito importante. Né? Então, que possamos, nós não precisamos colocar a mão na ferida para saber se houve, como Tomé, como conta a história da Bíblia, né? Para ver se era Jesus mesmo que tinha levado a lancetada com a lança, né? Ter sido ferido mortalmente pela lança. E isso já vem, isso brota espontâneo. Os espíritos maduros brota espontâneo o conhecimento espírita, o conhecimento da reencarnação. Isso é natural. Não precisa ser ensinado. Não é possível, só pode ser através da reencarnação. Não é? A gente já tira essa conclusão dos próprios sofrimentos da vida. Nasce uma criança aleijada, não é possível que Deus seja mau, permitindo a uma o aleijão e a outra a beleza